Boa noite, irmãos e amigos que nos assistem através do canal Esperança para Viver Sem Medo do Futuro. Nós estamos aqui mais uma noite de terça-feira com o intuito que vocês já sabem que é a pregação do Evangelho. Hoje nós estamos aqui com um cenário novo, porque nós já estamos aqui na Semana Santa e você é convidado para estar conosco aqui na Igreja Adventista Sétimo Dia, aqui na rua Padre Remaco Fox, no Centenário. E com esse pensamento eu quero te convidar para fechar seus olhos, para que nós possamos continuar com a palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós queremos agradecer pela vida, pela saúde, por tudo de bom que o Senhor tem feito em nossas vidas, tanto dos ouvintes, como também a nossa aqui no canal Esperança para Viver. Que o Senhor possa continuar abençoando aqueles que estão nos assistindo e aqueles que nos assistirão no futuro. Que as bênçãos do Senhor possam recair sobre eles também. Rogamos agora o poder do Espírito Santo, que o mesmo continue sendo o nosso professor e pregador, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade, ou melhor, nós terminamos terça-feira passada os assuntos que falavam sobre Paulo. E hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante. Um fiel subpastor. Esse tema está baseado no livro Atos dos Apóstolos e também na Palavra de Deus. O interessante é que nós vamos falar sobre a primeira epístola de Pedro. Pouca menção se faz no livro de Atos quanto ao último trabalho do apóstolo Pedro. Olha que interessante. Pouca menção se faz no livro de Atos sobre ao último trabalho do apóstolo Pedro. Durante os ativos anos de ministério que se seguiram ao derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste, ele se encontrava entre os que incansavelmente se empenhavam para entrar em contato com os judeus que vinham a Jerusalém para adorar por ocasião das festividades anuais. Então veja bem, Pedro estava ali também, em Jerusalém, trabalhando incansavelmente, empenhado em entrar em contato com todos aqueles que iam ali em Jerusalém de ano em ano para suas festas, para suas festividades. Então, pouco se fala de Pedro nos seus últimos ministérios ali, no livro Atos dos Apóstolos, mas nós entendemos pela palavra de Deus e pelo Espírito de Profecia que Pedro nunca parou. Pedro foi como Paulo. E que Deus te abençoe a mim e a você, que nós também possamos sentir o desejo de ser como Pedro e como Paulo. Aumentando o número de crentes em Jerusalém e em outros lugares visitados pelos mensageiros da cruz, os talentos do apóstolo Pedro se provaram de inestimável valor para a igreja primitiva. A influência de seu testemunho referente a Jesus de Nazaré se estendia amplamente. Por quê? A influência do testemunho que ele tinha referente a Jesus, porque Pedro também andou com Jesus 3 anos e meio e continuou andando o resto de sua vida. Então a sua influência teve um forte positivo, teve um forte testemunho, e ele dava constantemente testemunho perante os incrédulos, e um testemunho positivo com respeito ao Messias, trabalhando fervorosamente para a conversão deles, fazendo ao mesmo tempo trabalho especial pelos crentes, fortalecendo-os na fé. Então, ao mesmo tempo que Pedro, ele dava um testemunho forte, ele também trabalhava fortalecendo ali os novos crentes. O interessante também, irmãos, que sobre Pedro, sobre ele havia sido posta dupla responsabilidade. Primeiro, dava ele perante os incrédulos positivo testemunho com respeito ao Messias. E outra coisa, ele trabalhava fervorosamente para a conversão deles.
Então veja bem, ele tinha dupla responsabilidade. Ele dava testemunho perante os incrédulos a respeito do Messias, e ele trabalhava fervorosamente para a conversão deles, fazendo ao mesmo tempo trabalho especial pelos crentes, fortalecendo a fé dos crentes em Cristo. Então, Pedro realmente teve um papel fundamental na continuidade do trabalho ali dos apóstolos. Foi depois de haver sido levado à renúncia do eu e a inteira confiança no poder divino que Pedro recebeu o chamado para agir como um subpastor. Então veja bem, Pedro só pôde trabalhar como subpastor depois que ele renunciou ao eu e que ele teve inteira confiança no poder divino. Aí sim, ele recebeu o chamado para agir como um subpastor. Então veja bem, vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 22. Lucas 22, no capítulo 23. Olha que coisa interessante, o que a palavra de Deus traz para nós. Lucas 22, no capítulo 32, quer dizer, 32, 22, 32. Vinte e dois, 32. Então Jesus fala assim para Pedro: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Jesus falou para ele: olha, quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Fortaleça os seus irmãos. Então, nós vemos aqui que essas palavras denotavam a ampla e eficiente obra que este apóstolo devia fazer no futuro pelos que viessem para a fé. Ele devia, então, depois que ele se convertesse, ele devia fortalecer os seus irmãos. Então, para esta obra, a própria experiência do pecado, do sofrimento e arrependimento de Pedro o havia preparado. Não antes que tivesse ele reconhecido sua fraqueza, poderia conhecer a necessidade que tem o crente de confiar em Cristo. Em meio à tormenta da tentação, ele compreendeu que o homem só pode andar seguramente quando, em absoluta desconfiança própria, confia no Senhor. Então veja bem, vamos lá em João capítulo 21, Evangelho de João, no capítulo 21. Aqui também tem outro texto interessante. João capítulo 21, de 15 em diante. A minha palavra diz assim, o subtítulo, Pedro é interrogado. Então, João 21, João capítulo 21, versículo 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas
as minhas ovelhas. Na última reunião de Cristo com seus discípulos, junto ao mar, Pedro é provado por 3 vezes. Jesus perguntou a ele 3 vezes: amas-me mais do que estes? E por 3 vezes Pedro diz: sim, Senhor. Então, Pedro tinha sido reabilitado em seu lugar entre os 12. Sua obra tinha lhe sido indicada. E qual que era a sua obra? Alimentar o rebanho do Senhor. Mas só que para ele alimentar o rebanho do Senhor, como nós já lemos aqui, para ele alimentar o rebanho do Senhor, ele tinha que renunciar ao eu. E ele tinha que ter inteira confiança no poder divino. Só quando ele alcançou essa bênção, através do poder do Espírito Santo, que ele foi colocado como um subpastor, para alimentar o rebanho do Senhor. Agora convertido e aceito, devia ele não somente buscar salvar os que estavam fora do redil, mas devia ser um pastor do rebanho. Imagine, irmãos, o grande trabalho duplo que ele teve. Além de alimentar o rebanho do Senhor, ele também tinha que pastorear, ou seja, buscar aqueles que estavam interessados na mensagem do Senhor. Cristo fez menção a Pedro de uma única condição de serviço. A palavra-chave: amas-me mais do que esses outros? Então a palavra-chave é amor. A única condição de servirmos a Cristo: amor. Esta é a qualificação essencial. Mesmo que Pedro possuísse todas as outras, sem o amor de Cristo, ele não seria um fiel pastor do rebanho de Deus. Então Pedro podia possuir todas as qualidades, ele podia ser eloquente, se ele não tivesse o amor de Deus no coração, ele não ia conseguir cumprir o objetivo. Conhecimento, benevolência, eloquência, zelo, tudo isso é essencial para um bom trabalho. Mas sem o amor de Cristo no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. Preste bem atenção. Conhecimento, benevolência, eloquência, zelo, tudo isso é essencial para um bom trabalho. Mas sem o amor de Cristo no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. Então, tudo que eu fizer aqui, se não tiver amor, é um fracasso. Ainda que o pregador ou o pastor pregue um sermão que emocione pessoas, que as pessoas chorem, se não tiver amor, o trabalho do pastor e de todos nós que somos pregadores da palavra de Deus é um fracasso. O amor de Cristo não é um sentimento volúvel, mas um princípio vivo, o qual se manifesta como um poder permanente no coração. Ou seja, o amor de Cristo, ele não é um sentimento que muda. Se você me agrada, eu te amo. Mas se você me desagradou, eu não te amo mais. Não. O amor de Cristo não é um sentimento volúvel. Ele te ama e te ama e te ama, ponto. Mesmo que você continue pecando, Cristo te ama. E o desejo dele é que você venha aos pés dele. Esse é o desejo dele. Se o caráter e a conduta do pastor são um exemplo de verdade, da verdade que advoga, o Senhor porá em sua obra o zelo de sua aprovação. Se o caráter e a conduta do pastor são um exemplo da verdade que advoga, o Senhor porá em sua obra o zelo de sua aprovação. O pastor e o rebanho são um, unidos
pela comum esperança em Cristo. A maneira do Salvador tratar com Pedro tinha uma lição para ele e para seus irmãos. Olha que coisa interessante. A maneira de como Jesus trabalhou com Pedro tinha uma lição para ele e para seus irmãos. Conquanto tivesse Pedro negado a seu Senhor, o amor de Jesus por ele jamais vacilara, e ao assumir o apóstolo o encargo de ministrar a outros, devia tratar o transgressor com paciência, com simpatia, com amor, lembrando sua própria fraqueza e queda. Devia tratar as ovelhas e os cordeiros entregues a seu cuidado com a mesma ternura que Cristo tivera com ele. Olha que coisa interessante. Então é por isso que a maneira que o Salvador tratou com Pedro tinha uma lição para ele e para seus irmãos que estavam ali em volta do Salvador, e para nós também, porque nós estamos pelejando no caminho da salvação, mas muitas vezes caímos e pecamos, e muitas vezes não temos paciência, simpatia e amor por aqueles que tropeçam. Olha que ensinamento interessante que Jesus nos ensina hoje. A mesma paciência, simpatia e amor que Jesus teve com Pedro, ele tinha que ter com as outras pessoas. E nós também temos que aprender. Tanto nós aqui do canal, como vocês que estão nos assistindo. Os seres humanos dados eles próprios ao mal, são inclinados a tratar duramente com os tentados e os que erram. Eles não podem ler o coração, não conhecem suas lutas e pesares, necessitam aprender a respeito da repreensão que é amar, do golpe que fere para curar, da advertência que fala de esperança. Todas as vezes que a palavra de Deus, ou que uma pessoa nos repreende com amor, ele quer trazer esperança, ele quer nos curar, ele quer ajudar no processo da salvação. Durante seu ministério, Pedro vigiou fielmente o rebanho que lhe fora confiado, tornando-se assim digno do encargo e responsabilidades que lhe foram outorgados pelo Salvador. Exaltou sempre a Jesus de Nazaré como a esperança de Israel, o Salvador da humanidade. Mantinha sua própria vida sob a disciplina do Mestre, por experiência. Buscava por todos os meios ao seu alcance educar os crentes para o serviço ativo. Pedro buscava constantemente educar os crentes para o serviço ativo. Seu piedoso exemplo e incansável atividade inspiraram muitos jovens promissores a se entregarem inteiramente à obra do ministério. Com o passar do tempo, a influência do apóstolo como educador e líder cresceu, e conquanto jamais perdesse de vista sua preocupação de trabalhar especialmente pelos judeus, levou contudo seu testemunho a muitas terras e fortaleceu a fé de multidões no Evangelho. Então veja bem, muito pouco se fala da continuidade do trabalho de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos. Mas nós vemos aqui que Pedro trabalhou incansavelmente, juntamente com os demais, ali em Jerusalém, nas festas anuais, onde vinham judeus de todos os lados. Ele trabalhou com a intenção de levar essas almas ao conhecimento de Cristo. Nos últimos anos de seu ministério, Pedro foi inspirado a escrever aos crentes dispersos do Ponto Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitina. Suas epístolas foram
o meio de reavivar o ânimo e fortalecer a fé daqueles que estavam sofrendo provas e aflições, e de renovar as boas obras dos que, assediados por tentações de toda ordem, estavam em perigo de perder seu apego a Deus. Essas cartas levam a impressão de terem sido escritas por alguém em quem os sofrimentos de Cristo, bem como sua consolação, tinham sido abundantes. Alguém cujo ser todo tinha sido transformado pela graça e cuja esperança de vida eterna era certa e firme. Então veja bem, irmãos e amigos, no início de sua primeira carta, e o encarnecido servo de Deus rende a seu Senhor tributo de louvor e graça. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, exclama, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, o desejo do canal, irmãos e amigos que nos assistem, é que vocês possam meditar na mensagem, ler a Bíblia, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, para que o Espírito Santo possa colocar dentro da mente de vocês a simpatia, o amor, o carinho por aqueles que erram. E que do mesmo jeito que Jesus tem a intenção de nos renovar, que todos nós possamos pensar em renovar as pessoas que estão caindo por falta de apoio ou pelas tentações. Com esse pensamento eu quero convidar vocês para que nós possamos fechar com a semana de oração, fechar com a oração, e vocês estão novamente convidados para a semana de oração aqui na Igreja Adventista. Pai santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós louvamos o teu nome pela tua bondade e misericórdia. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor, por cada ouvinte que estão nos ouvindo e aqueles que vão nos ouvir no futuro. Que o Espírito Santo possa imprimir essa mensagem no coração deles. E que eles possam sentir o desejo, primeiramente, de seguir o exemplo de Jesus Cristo. Depois de Paulo, Pedro e os demais apóstolos, que foram os teus servos, que aprenderam diretamente de ti. Em nome de Jesus, amém. Estava eu num barco, sem rumo a navegar. De repente veio um temporal, eu ia naufragar. Os ventos me assustavam, cada vez mais e mais. Minha alma se angustiava em meio ao temporal. Fiz todos os esforços que alguém pode fazer. Pensei que com minhas forças a paz podia ter. Lutei e me cansei, mas não pude vencer. De repente ouvi uma voz que falou ao meu coração e disse: não temas, porque eu sou Jesus, teu Salvador. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar,
neste mundo sofredor. E muitos são os que nele estão, sem rumo e direção. Marchemos, pois, com Jesus, que é o nosso Salvador. Morreu por ti, morreu por mim, e eu sei que em breve o verei. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão.